Olá, bom dia! Estar aqui na TV é um privilégio, porque enquanto em casa conseguimos falar com nossa família, vizinhos, amigos, vai lá, com quantas pessoas? 10, 50 no máximo? Aqui falamos com milhões. Portanto, esse é um veículo que pode ser usado para o bem ou para o mal, depende daquilo que escolhermos de conteúdo. Para falar sobre a mídia e seus efeitos no nosso dia a dia, estamos aqui no Programa do Bem. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com responsabilidade nessa manhã recebendo o economista Gilberto Ramos e o secretário de Estado de Agricultura, deputado estadual Cristino Áureo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui e esse prazer me aumenta a responsabilidade, porque é a primeira vez que eu sou convidado a fazer uma entrevista com você. Eu fico muito preocupado se não tiver a segunda vez. Que isso. A segunda vez é que deixa a gente meio martirizado com a expectativa. É que eu estou à sua disposição aqui para a gente bater o maior papo que você quiser. Olha, Gilbertão, já vamos fazer, né, Cristiano, uma prévia. Essa vai ser a primeira de muitas, porque você é um sujeito muito rico, você foi vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e seguramente isso acumulou ainda mais naquilo que você já trazia dentro de si, né, Cristiano? Sem dúvida. A gente tem o privilégio de poder contar com o Gilberto aqui e essa riqueza do conhecimento, né, da experiência que ele tem acumulado na vida pública, certamente é algo que a gente vai poder usufruir disso e também proporcionar aí aos nossos telespectadores, o pessoal que está em casa. Ô Gilberto, por que você acha que a mídia é tão pouco condescendente com assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia? Bom, em primeiro lugar, porque a mídia ela tem uma vitamina muito forte no escândalo. E o escândalo nunca é pelas coisas boas, né? O escândalo é quando alguma coisa errada acontece e essa coisa errada não pode se tornar rotina. E esse é um problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, quando as coisas que deveriam ser escandalosas se tornam rotineiras. Por exemplo, um homicídio, né, uma violência que seria, há alguns anos atrás, uma coisa inusitada, todas as pessoas passariam para olhar um cadáver. Hoje esse cadáver é mais uma coisa que fica ali esperando passar o rabecão. As pessoas não se escandalizam mais com essa violência que corre no dia a dia. Então, a violência maior que a gente sente hoje é a violência da rotina, Cláudia. É quando as pessoas não vão perdendo a sua sensibilidade, vão criando uma couraça de resistência àquilo que deveria ser, na sua sensibilidade, uma coisa muito impactante. Eu tenho muito medo da insensibilidade. O Cristiano está falando Sim. dessa dormência, né, populacional que a gente está vivendo, que é fato, todo mundo está vendo isso mesmo acontecer. Agora, se todo mundo fala tanto da falta de boa notícia, por que então, na sua opinião, que a mídia não divulga as ações do bem e não privilegia esse lado? Olha, minha impressão, pelo menos, é assim. Outro dia eu vi o apresentador de um grande telejornal dizer que a má notícia acabou ocupando o noticiário porque é importante que a mídia exerça o papel de fiscalização das coisas. Ou seja, aquilo que está errado precisa ser noticiado para que seja corrigido. Em parte eu concordo com ele, em parte eu discordo. No que eu concordo é que a mídia, a imprensa e toda a sociedade tem sim que cobrar, que fiscalizar e fazer com que aquilo que é produto do nosso imposto, do esforço coletivo, aconteça de benefício para todos nós. Acho que esse é um papel que não é exclusivo da mídia, embora ela tenha a capacidade de reproduzir isso de maneira muito rápida para milhões de pessoas. Agora, a outra parte é um certo papel arrogante também adotado pela mídia de achar que ela é, então, a grande construtora dessa nova sociedade, dessa sociedade correta e incorruptível. Não. Acho que também há erros de parte de todos aqueles que compõem a sociedade, inclusive dentro dos órgãos de imprensa. Portanto, acho que tem que se lidar com isso com cuidado, porque a pauta positiva também é uma pauta do bom exemplo. Eu sempre uso muito nessa comparação os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá é um país muito discreto no mundo, que não tem a cultura da violência,
não tem uma indústria cinematográfica que pregue a violência, é muito pouco armada sob o ponto de vista prático mesmo, e os índices de criminalidade são muito baixos. E você vai do seu vizinho dos Estados Unidos, é desenvolvido, é poderoso, mas tem uma mídia muito conflagrada por episódios de violência, uma indústria cinematográfica que coloca isso na pauta. Um exército imenso. Um exército muito poderoso, e que isso não garantiu a paz. Muito então, ao contrário. Exatamente. Então, eu vejo ali que, muitas vezes, a forma com que você divulga o fato é ruim, acaba também impregnando as pessoas daquela pauta. E a pauta boa, positiva, essa aqui do responsabilidade, vai ficando quase que residual na mídia, ao ponto de ter lá um espacinho que se reserva tal, mas não é aquilo que deveria ser em termos de presença no dia a dia das pessoas. É por isso que a gente está aqui, né, Gilberto? É isso mesmo. E eu acho que cada vez mais, quer dizer, a mídia responsável, que é o que você está fazendo, que é exatamente impregnar os ouvidos das pessoas de bons exemplos. Eu acho que a televisão tem um papel fundamental nisso, porque num dos prefácios, numa das introduções do Antônio Vieira, dos Sermões de Vieira, ele tem uma frase que eu acho que vale muito para o seu programa. Uhum. Ele diz que as pessoas, elas são tocadas pelos ouvidos e pelos olhos, pelo que elas ouvem e pelo que elas veem. Sim. Mas termina ele. Mas a alma rende-se muito mais ao que ouve do que ao que vê. Uhum. Portanto, a ligação entre o que você vê e o que você ouve é que te dá a materialidade da sua percepção das coisas. Então, se você imaginar uma obra evidentemente tem um grande impacto político para conseguir votos. É. Mas, de outro lado, se você tem um grande orador fazendo uma pregação, aquilo também tem uma grande força de indução da sociedade. Uhum. A televisão conseguiu juntar essas duas coisas. Essas duas dimensões tão importantes. Essas duas dimensões, a da palavra que se ouve o audiovisual, e do fato, né, que você vê. Agora, o que me preocupa hoje muito no Brasil é que esse filtro, e aí eu estou de acordo com o Cristino, esse filtro precisa ser aprimorado pela qualidade das pessoas que fazem jornalismo. Porque, do contrário, Santo Agostinho, grande professor da igreja, dizia numa frase tudo que eu estou querendo dizer aqui, sem a competência dele. Santo Agostinho dizia que o melhor sermão é o exemplo. Né? E é isso. Quer dizer, o que a gente precisa passar para a sociedade são os bons exemplos. Eu acho que tem muita gente desanimada, né, Cristiano? Eu percebo que também tem muita gente que não quer nem competir. Eu concordo com você, sim. Acho que tem um certo sentimento aí que é o desestímulo a esse progresso individual a partir das oportunidades que são oferecidas. Quando tem uma política pública qualquer, uma ação de governo, que visa dar essas oportunidades, seja na educação, seja num programa de renda mínima, seja no que for, proporcionar uma moradia digna, o que for. A pessoa, ao invés de olhar aquilo como um ponto de chegada, onde ela vai descansar sobre aquele ponto, o ponto de partida é que está ali. Você não vai chegar numa pista de atletismo, o sujeito botar você naquele lugar que você fica meio ajoelhado assim, esperando o tiro de partida para você correr, você não vai sentar ali, vai. Então você também, por receber uma bolsa, isso ou aquilo, que eu acho que talvez seja isso que você está se referindo, uma certa acomodação gerada pelos apoios que são feitos nas ações de responsabilidade, ou lá o que seja, isso. Não gerarmos cidadãos absolutamente acomodados, entregues, derrotados. Se a competição é a regra, e é claro que nós não vamos eliminar essa competição, então seja uma política de cotas, que pode concordar ou discordar, não estou aqui entrando no mérito, seja apoios de política pública, você tem que olhar aquilo como, bom, me deram a chance de eu agora desenvolver a minha vida. Aí, isso é que eu acho que é bacana. Então,